Você tem criticado vertiginosamente aí os membros do sistema de justiça e essa postura crítica, que de fato é necessária na nossa sociedade. Eu acho que nenhuma instituição deve ser indene de críticas, mas em algum momento isso não lhe traz medo? Não, não me traz medo. Eu reconheço que a crítica incomoda. E ela incomoda especialmente atores que sentem a dor da crítica e que são autoritários, né? Dentro de um sistema autoritário, a crítica fica mais perigosa. Dentro de uma cultura autoritária, a crítica fica mais perigosa. Ao mesmo tempo, eu considero a crítica como uma obrigação da profissão acadêmica no direito, especialmente, e em muitas outras disciplinas, né? Eu tenho o privilégio, nesse caso, de ser professor em tempo integral numa universidade pública, e a universidade pública é o espaço que te dá a independência de pensar, e acho que é um compromisso ético da minha carreira, dentro daquele tema que eu estudo, que eu me sinto preparado para dizer, né, coisas mais bem pensadas, pesquisadas, qualificadas. É uma obrigação fazer a crítica e sustentar o risco. Eu sou muito privilegiado para sentir medo desse risco, que é um risco que, felizmente, a universidade pública, que me confere liberdade acadêmica, a universidade pública me protege. Claro que, às vezes isso gera tensões e gera dores de cabeça, né? Por exemplo, levar uma ação judicial em razão de alguém que se sentiu ofendido pela crítica. Mas isso é parte do ofício. Não acho que isso deve intimidar um acadêmico. Mas sim, às vezes a situação fica um pouco mais arriscada, às vezes há uma necessidade de se tomar cuidado maior com o que se escreve. Isso é um sintoma grave de um ambiente contaminado, de um ambiente intoxicado e disso que eu chamei de cultura autoritária de certos atores, da política em geral, com certeza, e do sistema de justiça também. Para não ter esse medo, eu acho que tem que ter uma força propulsora gigantesca. O que te move para não ter esse medo? O que me move são anos de reflexão sobre o papel do acadêmico. O que me move é a satisfação também pessoal que me dá de dizer coisas de modo qualificado, vindo de uma faculdade de direito, numa profissão que tem muita deferência à autoridade, é uma profissão que pratica, em parte, a covardia, né? Porque a necessidade de boas relações com as autoridades faz com que as enormes críticas que a profissão tem, e você, como advogado, deve ter as suas, mas é uma institucionalização do silêncio. Por quê? Porque, numa cultura autoritária, essas relações de favor e de subordinação, né? Elas constituem uma condição para o bom exercício da profissão. E nisso não vai uma crítica individual a ninguém. Se eu estivesse advogando, eu também estaria sujeito a esses constrangimentos. Então, professores de direito em tempo integral têm melhores condições de fazer isso. Então, o que me move é um senso tem satisfação pessoal em fazer isso, em saber que essa crítica é pertinente, é importante e dá voz a muita insatisfação. Mas também tem um senso de dever da minha profissão, que ao exercê-la de modo reflexivo, ao pensar sobre a ética da minha profissão, eu acho que é parte dela o exercício da crítica responsável, da crítica fundamentada, da crítica bem pesquisada, mas da crítica dura quando necessária. Quando o senhor falou aí de uma crítica bem pensada, bem fundamentada,
me lembrou aqui, e me permita quebrar um pouco o protocolo aqui, mas me lembrou do conto Famigerado. Tá lá em Primeiras Histórias do Guimarães Rosa. E o conto basicamente, ele começa com o grande matador da cidade entrando na casa de quem tá contando a história e a pessoa tá com medo. E ele relata esse medo na forma de contar. O conto é contado meio gago, assim. E aí o personagem reflete. O medo é extrema ignorância em momento muito agudo, né? Quer dizer, o que você tá me dizendo eu conheço o sistema. Eu conheço como funciona. Eu não ignoro. Por isso eu não tenho medo, né? Acho interessante. E é justamente um momento agudo da sua carreira aí foi o processo de um ex-PGR, né? Que o senhor escreveu lá na sua coluna, que era o poste geral da República. Não vou nem vou citar o nome para não fulanizar. Mas isso te gerou um problema na comissão da USP? Isso te gerou um processo criminal? Esse não foi um momento agudo? Foi, foi sim. Foi um momento desgastante, que não foi só do PGR. Logo em seguida, veio uma ação penal idêntica de um ministro do STF, recém-indicado pelo presidente Bolsonaro, né? Ambas as autoridades eram visceralmente ligadas a Jair Bolsonaro, e porque indicadas por eles, mas não só porque indicadas por ele, porque de fato se identificam com ele, aparecem com ele, já fazem parte de uma era em que as nomeações para os cargos da justiça passaram a ser guiadas pelo parâmetro da fidelidade incondicional, da ideia da confiança absoluta dessa identidade, né? Aquele que toma tubaína aos domingos como presidente. Essa é a frase do presidente. Então, foram duas ações que, claro, geraram desgaste de diversos tipos, desgaste emocional, desgaste de energia e tempo para lidar com isso, reuniões com advogados. Por outro lado, se é possível ver um lado positivo e gratificante nesses dois casos, houve também uma imensa reação pública de solidariedade, reação pública da universidade, não da direção universitária, mas da comunidade acadêmica. Houve manifestação da sociedade civil, houve manifestação de autoridades políticas, virou uma espécie de case de liberdade acadêmica no momento em que a liberdade acadêmica estava sendo atacada por diversas fontes, né? A liberdade acadêmica estava sendo tensionada como nunca. A liberdade acadêmica, nesse período de crise da democracia, está sempre sendo tensionada, está sempre sendo constrangida e, em algum grau, sob risco. Então, não deixou de ser um caso que me gerou uma grande projeção pública. Eu não estou apontando isso como um ganho desse caso, uma vantagem desse caso, mas, de fato, me colocou num lugar para discutir liberdade acadêmica, que era um tema que já vinha sendo objeto do meu estudo, da minha pesquisa, já tinha publicações, já participava desse debate. Quando eu fui ver, eu não estava não só estudando esse tema, mas como eu virei um caso, né? Um caso que foi muito debatido publicamente. Então, enfim, é isso. Foi um momento agudo, foi desgastante. Isso gera, mais do que apenas sobre mim, gera um efeito silenciador em toda a comunidade acadêmica, em primeiro lugar, mas na esfera pública em geral, né? Essas ações, elas têm um efeito multiplicador para outras pessoas também. Se um professor colega vê um professor sendo processado, ele se sente também intimidado. Então, quando uma autoridade pública processa, e quando o próprio processo não tem mecanismos para diagnosticar e neutralizar a instrumentalização da justiça para promover assédio, de fato, o simples fato da entrada da ação já é uma vitória para quem quer silenciar os críticos. Porque, ao entrar com a ação, ele dá um sinal. Para ele, o resultado final da ação pouco importa, ou importa menos.
No fundo, o importante é isso, é entrar com a ação e vai falar, olha, quem me criticar vai sofrer consequências semelhantes. Então, é um ponto cego do nosso sistema. O assédio judicial é um ponto cego. Né? A litigância abusiva, não só a litigância abusiva no sentido de proteger interesses econômicos e postergar e protelar processos, assim por diante, mas a litigância abusiva para calar sujeitos que incomodam. É um ponto cego do nosso sistema. E, então, tudo isso eu aprendi muito, eu sofri, me desgastei muito. Isso era no período da pandemia, ainda tinha também. Era pandemia, era um governo profundamente ameaçador, que cotidianamente, né, abusava de poder, e a gente estava vivendo ainda por cima com um momento do país em que morriam 2.000, 3.000, chegou a 4.000 pessoas, 4.000 mortes por dia. Então, ministros criticados. No caso do PGR, ele foi criticado pela sua grosseira omissão. No caso, isso do PGR. No caso do ministro do STF, ele foi criticado por uma decisão monocrática que ele levou 4 meses para tomar, e ele tomou na véspera do feriado da Missa do Galo, feriado de Páscoa, em que o Brasil estava no pico das mortes na pandemia, mais de 4.000 mortes por dia na pandemia, e ele considerou inconstitucional uma resolução que proibia aglomerações, inclusive religiosas. Significa que a aglomeração religiosa aconteceu no domingo de Páscoa, e nós sabemos que essa aglomeração causou contaminação e causou morte. É basicamente isso. Ele tomou isso monocraticamente na véspera. Ele, portanto, impediu que o plenário se manifestasse. E o plenário se manifestou depois. E na terça-feira revogou a liminar do ministro. Ou seja, levou 3 dias para revogar a liminar, só que os efeitos já eram irreversíveis. As missas aconteceram, as aglomerações aconteceram.